A religião tem criado alguns equívocos sobre Deus. A religião, os homens, as tradições, as culturas. E eu gostaria de contribuir para desfazer, modestamente, para desfazer 3 desses grandes equívocos esta manhã. E em Êxodo capítulo 15, versículo 11, vai aparecer aqui agora. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Esta é uma primeira texto que mostra que o Deus do antigo Israel era considerado como único. Depois, mais tarde, em 1 Reis capítulo 8, versículo 23, há outro texto que diz assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Amém? São 2 textos em fases diferentes da vida de Israel. E os hebreus no Antigo Testamento, eles porfiavam por mostrar que Yahvé, o seu Deus, o Deus de Abraão, não tinha comparação com os deuses das nações. E ainda o monoteísmo, esse conceito de um Deus único, estava a fazer o seu caminho. Há muitas pessoas que pensam que no Antigo Testamento o povo do Antigo Israel sempre adorou só a Deus. Não, isso é um mito. Não. Muitas vezes partes do povo de Israel, significativas, iam atrás dos deuses das nações, dos deuses gentios, dos deuses pagãos. E muitas vezes adoravam-nos, prestavam-lhes culto. A luta da implantação da ideia do conceito de um Deus único demorou tempo. E os hebreus foi o primeiro povo na história que conseguiu, digamos, fazer essa mudança e que essa mudança permanecesse. Então foi um processo difícil. Porquê é que foi um processo difícil? Era mais fácil para as pessoas terem muitos deuses. Porque tinham um Deus para a guerra, tinham um Deus para a fertilidade, tinham um Deus das montanhas, tinham um Deus dos mares, tinham um Deus dos ventos, tinham deuses bons, tinham deuses maus e atribuíam quer as bênçãos, quer as maldições a esses deuses. Sabiam se vinha uma seca terrível, que eles passassem fome, eles iam apresentar um sacrifício a esse Deus para aplacar a sua ira, para o acalmar. Se fosse uma inundação, mesma coisa. Eles tinham a ideia dos vários deuses. Quando surge a ideia, o conceito do Deus único, Deus revela-se como o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único, todo-poderoso, omnisciente, omnipotente. Essa ideia nova, digamos assim, nesse tempo, quando chegou, causou confusão em muitas cabeças. Porque como é que eles iam atribuir o bem e o mal ao mesmo Deus? Como é que eles iam atribuir as coisas boas e as coisas más ao único Deus? Eles não compreendiam que a vida é feita de muitas vicissitudes, de muitas dificuldades. É feita de prazer e de dor e de sofrimento. É feita de alegrias e de tristezas. Faz parte da vida, faz parte do processo. E eles tiveram alguma dificuldade em compreender isso. Tudo que lhes acontecia de mal, eles remetiam para o humor dos deuses. Então, quando o monoteísmo, a ideia do Deus único que foi trazida por Abraão, fez-lhe o seu caminho, então eles tiveram algumas dificuldades de início. Então, essas 3 dificuldades ou equívocos da religião sobre o caráter de Deus que eu vou falar hoje só mostram que as pessoas não conhecem realmente o Deus vivo e verdadeiro. O primeiro desses equívocos é aquele que diz assim: Deus requer sacrifícios aos homens para que os homens sejam aceitos por Ele. É o primeiro equívoco, o primeiro erro, o primeiro engano. É preciso que haja sacrifícios das pessoas para que Deus se agrade dessas pessoas. Quando Deus pediu a Abraão, o seu filho Isaque, para o sacrificar no alto do Monte Moriá, Abraão, depois dessa história, desse episódio, ficou a saber que Deus, o seu Deus, não era como os deuses das nações. Os deuses das nações requeriam sacrifícios humanos, não apenas de animais, mas humanos, e até de crianças, como o deus Moloque. Havia crianças recém-nascidas que eram sacrificadas ao deus Moloque.
Uma coisa horrível, que hoje nos arrepia, mas que era prática naquele tempo. E Deus mostrou a Abraão que poupou o seu filho Isaque para que ele mesmo, o seu Deus, iria estar disposto a sacrificar o seu próprio filho Jesus. Então, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, Abraão, por causa da cultura das nações, em que se sacrificavam pessoas e até crianças, não estranhou, eventualmente, mas ele é um homem de fé. Hebreus diz que ele foi justificado pela fé. Amém? Foi justificado pela fé. E é considerado por muitos como o pai da fé. E nós compreendemos porquê. Uma razão simples. Aquela criança, Isaque devia ser um adolescente nesta altura, era o filho da promessa. Um filho que custou muito ao conseguir. O filho que já veio num momento de desespero. Depois de Abraão tentar por vários atalhos ter um filho para que a promessa de Deus lhe fosse cumprida na sua descendência. E ele não tinha descendência. Então tentou com a escrava. Teve um filho da escrava. E Deus disse, não, é um filho teu e de Sara mesmo. Mas ela já está fora da idade fértil, já é muito velha para isso. Mas eu sou Deus. Eu vou fazer. E Deus deu-lhe aquele filho quando ela já não podia conceber em termos naturais. Então, quando Deus pediu Isaque a Abraão em sacrifício, lhe pediu o seu rapaz, o seu filho da promessa, o seu filho do qual iria suscitar uma imensa descendência incontável como as estrelas do céu, Abraão continua a ser um homem de fé. Porquê é que eu digo isto? Porque ele continuou a confiar em Deus acima de todas as coisas. Se há um modelo de fé, é o modelo de Abraão. Se há um modelo na Bíblia sobre fé, é o modelo de Abraão. Nós ficamos a saber pelo Novo Testamento que porque é que Abraão se dispôs a ir ao Monte Moriá sacrificar o seu filho ao seu Deus. Porque ele estava convicto que imediatamente Deus ia ressuscitar o seu filho. Nós só ficamos a saber isto no Novo Testamento. Ele era um homem de fé. Mas ele veio sacrificar o objeto da sua promessa, uma promessa tremenda que Deus tinha feito. Ele confiou mais em Deus do que nas promessas de Deus. Ele confiou mais em Deus do que em qualquer outra coisa. E não foi preciso sacrificar o seu filho. Ainda hoje existe esta ideia do sacrifício. Dos sacrifícios de outros seres humanos. De outros seres humanos. Por exemplo, a tortura. As ditaduras. As situações de guerra. Conduzem a momentos de tortura. Em que aqueles que são dominados são torturados. Aqueles que se opõem são torturados, muitas vezes. Isto faz parte desta ideia diabólica que a religião trouxe, de que os sacrifícios humanos eram necessários para poder agradar a Deus. Também, não é só com a questão da tortura, é com a questão da pena de morte. Nós vemos isto ainda hoje, não estou a falar, vejam o que é que aconteceu na Ucrânia, onde foram já descobertas várias salas de tortura, temos mais de provas de crimes de guerra em que as pessoas torturam outras. E não é só na Ucrânia, em muitos outros lugares onde há guerras. E até em ditaduras onde não há guerras, há pessoas que torturam outras. A ideia do sacrifício. A pena de morte é a mesma coisa. O Estado entende que pode decidir da vida de uma pessoa, mesmo que seja um criminoso. Não pensa em reabilitá-lo, e não quer saber da ideia da sacralidade da vida. Aliás, é só para algumas coisas que a sacralidade, o conceito da vida que é sagrada, a vida humana é sagrada, é só para algumas coisas que serve, para alguns, para outras já não serve. Então condenam-a só à pena de morte. Essa pessoa tem que ser sacrificada aos deuses do Estado, aos deuses da justiça. Isso não é mais do que uma vingança do Estado. Ou quando nós olhamos para a história e vemos na Inquisição, no Tribunal de Santo Ofício, havia pessoas que eram lançadas à fogueira como um processo de purificação. Porque eram pessoas porque tinham sido alvo de inveja e eram denunciadas falsamente muitas vezes, ou porque tinham outra religião, ou porque sim. Essa ideia que subsiste dos seres humanos terem que se fazer sacrifícios para agradar a Deus ainda está entranhada na cultura dos povos e das nações. Mas não apenas o sacrifício dos outros, o próprio autossacrifício. Há pessoas religiosas que usam silício debaixo da roupa para se mortificarem.
Como se Deus tivesse mandado fazer isso, como se Jesus tivesse feito isso, como os apóstolos tivessem feito isso, como se alguma vez dissessem para fazer isso. Amém? Amém. Ou ir a pé a Fátima, ou andar de joelhos lá no ajoelhódromo em Fátima. As pessoas acham que os seus sacrifícios físicos, pessoais, vão agradar a Deus, vão conquistar as boas graças de Deus, que Deus vai lhes ser favorável, vão obter o favor de Deus. Mas isso é contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Outras pessoas fazem peregrinações sacrificiais, outras pessoas fazem sacrifícios financeiros no sentido de dar tudo, outras pessoas fazem sacrifício de tempo que deviam organizar melhor na sua vida. E Deus realmente ordenou o sábado ao antigo povo de Israel por alguma razão, porque era preciso que as pessoas tivessem tempo para trabalhar e tempo para descansar. Sacrificar a família. Há muitas formas de sacrifício. Porém, há um problema. É qualquer sacrifício que se faça para obter a graça de Deus, o favor de Deus, para obter a salvação, é desvalorizar, tirar valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é o nosso Salvador. O sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo e foi eterno. Foi perfeito porque não há nada a acrescentar, foi completo porque não há mais nada para fazer e é eterno porque vale para sempre. E qualquer coisa que eu faça para sacrificar outros em nome de Deus, ou para me sacrificar a mim em nome de Deus, para obter o favor de Deus, a graça de Deus, é ir contra o princípio do Calvário. O nosso Deus não requer sacrifícios para sermos aceitos. Vejam o que diz a palavra de Deus. E vai aparecer ali. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Diga comigo: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E Jesus aqui está a citar o profeta Oseias, lá no capítulo 6, que já dizia: porque eu quero a misericórdia, falando de Deus pela boca do profeta, e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então essas pessoas que promovem o sacrifício de outros ou o seu próprio para obter o favor de Deus, era melhor que abrissem a Bíblia para obter o conhecimento de Deus, porque Ele não quer sacrifício, mas misericórdia, e prefere mais o seu conhecimento, o conhecimento de quem Ele é, do que os holocaustos. Amém? Quantas dessas pessoas que vão a pé a Fátima abriram alguma vez a Bíblia? Meditaram alguma vez na palavra de Deus? Quantas dessas pessoas que andam de joelhos no joelhódromo lá em Fátima, como eu chamo, alguma vez eles meditaram na palavra de Deus? Sequer que a conhecem. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27, diz que Cristo não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Hebreus é uma carta do Novo Testamento que compara Jesus como mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote único. Primeiramente tinha que oferecer sacrifício a cada dia, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. A coisa mais gloriosa em tudo isto é que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém? É aquele que nos representa perante Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. É verdade. Mas é muito mais do que isso. Jesus não apresenta o sacrifício. Ele apresentou-se a si mesmo em cima do altar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como dizia João Batista. Ele entregou-se a si mesmo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então Jesus destruiu a lógica religiosa dos sacrifícios ao se entregar a si mesmo em sacrifício voluntário. Entregou-se a si mesmo. Destruiu aquela lógica. Perguntar-me-ão, mas porquê é que no antigo Israel, na lei de Moisés, Deus instituiu sacrifícios? Por uma questão de obediência. E porque era alguma coisa que estava muito entranhada na cultura dos povos. Todos os povos no mundo antigo ofereciam sacrifícios aos deuses.
Então, essa ideia, digamos, só que a diferença é que, quer no tabernáculo, quer nas figuras dos sacerdotes, quer nos sacrifícios em si, havia toda uma simbologia que apontava profeticamente para Cristo e o sacrifício do Calvário, que eles não podiam compreender naquela altura, mas que mais tarde veio a ser desvendado, digamos assim. Então, Jesus destruiu essa lógica ao se entregar a si mesmo em sacrifício voluntário. E ele mostrou assim que os sacrifícios religiosos não têm qualquer valor para Deus. Misericórdia quero, diga comigo, misericórdia quero, e não sacrifício. Digam todos comigo, misericórdia quero, e não sacrifício. Ele desvalorizou completamente e mostrou que os sacrifícios da lei de Moisés eram apenas um sinal de obediência e um tipo profético do único sacrifício que podia fazer a diferença, que era o sacrifício do Messias, de Jesus Cristo. Os únicos sacrifícios que o Novo Testamento fala em 4 tipos de sacrifícios. Fala em sacrifícios de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Sacrifícios de louvor. Não custa nada, não provoca sofrimento, não provoca dor. Nós estivemos a louvar a Deus aqui, com alegria, com prazer. Amém, irmãos? Amém. Segundo, sacrifícios espirituais. Está lá em 1 Pedro capítulo 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. São sacrifícios espirituais, não são sacrifícios físicos. Não é andar de joelhos a Fátima, nem andar a pé, nem andar de joelhos, nem por silício debaixo da roupa, nem chicotear-se assim mesmo. Não, são sacrifícios espirituais. O terceiro tipo de sacrifício é o culto racional, Romanos 12:1, que é apresentado como sacrifício. Também não implica dor, não implica sofrimento. E o último está em Filipenses, são ofertas de amor como sacrifício. Também não implica dor, nem sofrimento. Nenhum destes implica sofrimento ou perda, ao contrário da lógica sacrificial do Antigo Testamento. Por isso é preciso desfazer este equívoco, este engano, que Deus requer sacrifícios de qualquer tipo ao homem para que ele seja aceito por Deus. Amém, irmãos? Amém. Não precisamos fazer sacrifícios. Não precisamos mortificar a nossa carne no sentido físico. Não precisamos de nos auto-punir. Eu sei que isto é uma coisa que muitas vezes está presente. A autocomiseração. As pessoas têm uma autoimagem baixa. Ou esta ideia de... bem, a culpa, a máxima culpa, não é? Bater no peito. Essa ideia religiosa que é diabólica. Não tem suporte nas Escrituras. Que Deus seria esse? E nesse caso teríamos que dar razão ao Saramago. Que esse seria um Deus louco, que tem prazer, um Deus sádico, que tem prazer no sofrimento daqueles a quem Ele quer salvar. Então, mas isto faz algum sentido? O segundo equívoco que a religião estabeleceu ao longo dos tempos foi que Deus habita apenas em locais sagrados. Não habita apenas em locais sagrados. Isaac fez uma viagem e parou num determinado lugar e pôs a cabeça sobre uma pedra como se fosse um travesseiro e adormeceu. E teve um sonho e viu uma escada que ia até ao céu e os anjos subiam e desciam. E quando ele acordou, ele tornou aquele lugar um santuário e ungiu aquela pedra, santificou-a, digamos assim, e disse: agora eu sei, esta é a porta dos céus. Esta é a casa de Deus, Bethel, a casa de Deus. Então, Jacó aprendeu aí, pelo menos aprendeu, que Deus não se confinava a uma montanha sagrada ou a um chão santo, como acontecia com outros deuses, ou mesmo anteriormente com o Deus de Israel. Moisés, por exemplo, perante a sarça ardente, Deus mandou ele descalçar as sandálias, porque o chão que pisava era santo. A montanha do Sinai era uma montanha sagrada. Nem os animais se podiam aproximar do povo cá embaixo, não se podiam aproximar da montanha. Era uma montanha sagrada. Era uma montanha de Deus. E Jacó ficou a descobrir que, afinal de contas, Deus não habita apenas numa montanha.
Deus não habita apenas num determinado chão sagrado. Deus está em todo lugar. Gênesis 28 diz assim: acordando depois Jacó, vai aparecer ali, do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for... Veja bem os se's. Veja bem a condicional. Se Deus for comigo e me guardar, se Deus me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer, se me der vestes para vestir, se eu em paz tornar à casa do meu pai, e o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, Betel, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É interessante, são muitos se's, não é? Se Deus fizer isto, Deus fizer aquilo, então ele será o meu Deus. Isto mostra, estes se's de Jacó indicam muita dúvida, mas ao mesmo tempo também indicam um período, uma época em que se negociava com Deus. Porquê é que se negociava com Deus? Eu sei que algumas pessoas têm esse hábito de fazer isso hoje, negociar com Deus. Eu não me parece boa ideia. Porquê é que naquela altura se negociava com Deus? Porquê é que naquela altura se faziam os se's, tantos se's? Porque não tínhamos as Escrituras à nossa disposição. Não tínhamos as Escrituras à nossa disposição. A única coisa que ouvíamos da parte de Deus no Antigo Testamento era quando os profetas falavam em nome de Deus. Então aí o povo podia aceitar ou rejeitar, mas tinham consciência que era Deus que estava a falar, o seu Deus que estava a falar através daquele profeta. No Novo Testamento temos Jesus, temos os apóstolos, mas hoje nós temos a palavra de Deus, temos a revelação de Deus. Nós não precisamos de negociar com Deus. Negociar com Deus é coisa de mercado. Se tu me deres isto, eu dou-te aquilo. Qual é o filho pequeno que negocia com o seu pai? Que negocia o amor do seu pai? Qual é o filho pequeno que tem que negociar com o pai para que o pai lhe ponha comida na mesa? Para que o pai lhe compre roupa? E a mãe? Qual é o filho que tem que negociar com Deus para que sentir que Deus o ama, com os pais, para que sentir que os pais o amam? Isto faz sentido? Vocês, os vossos filhos pequenos, negociam com vocês o amor que lhes é devido da vossa parte? Negociam com vocês para poder ter pão em cima de pão para comer? Para ter roupa para vestir? Negociam ou não? Digam-me lá. Eu acho que não. Então porquê é que nós temos que negociar com Deus? Porquê é que nós não confiamos apenas em Deus? Porquê é que não pomos a nossa vida nas mãos de Deus completamente? Ele conhece as nossas necessidades. Não faz mal nós apresentarmos no altar da oração as nossas necessidades. Senhor, tu conheces a minha necessidade. Conheces o meu problema. Seja pelo qual for. E Senhor, eu confio em Ti. E isto é agradável ao coração de Deus. Mas não negociar. Se tu fizeres isto, eu vou-te dar aquilo. Se tu me curares desta enfermidade, eu vou-te dar aquilo. Se tu me ajudares a ultrapassar esta dificuldade financeira, eu vou fazer aquilo. Uma época em que se negociava com Deus, porque não havia revelação, como nós temos hoje. Então esta ideia religiosa de que Deus habita em lugares sagrados apenas, ao longo da história foi fazendo o seu caminho. Na Idade Média construíram-se grandes catedrais na Europa, lugares que procuravam ser dignos de receber a divindade, com vitrais muito bonitos, jogos de luz, com uma sensação de majestade, uma abóbada muito elevada, enfim, aquele pé direito muito elevado, uma sensação de majestade, uma acústica cuidada. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, em uma pequena cidade, fui visitar uma igreja americana. Estavam lá os velhotes e eles vieram mostrar a igreja por dentro. Eu estava com um pastor americano também. Estávamos a passear ali na cidade e depois, a certa altura, passámos à porta de uma igreja. Estava a fazer uma espécie de uma quermesse, que era muito popular fazer isso, muito normal fazer nos Estados Unidos, era um sábado.
E então fomos lá, venha cá conhecer a igreja por dentro e tal, está a ver? Então o problema dele é que, digamos que assim, aqui deste lado, do lado do púlpito, tinha assim uma rosácea com vitral, uma coisa pequenina. Na parte de trás tinha uma coisa linda, muito grande. E dizia-me assim o velhote, é uma pena que aquele mais bonito está lá atrás. Como quem diz, ninguém tem. Quer dizer, estou a perceber, é como se nós fizéssemos uma igreja para as pessoas ficarem, que lindo, que jogos de luzes, a luz, o sol a bater naqueles vitrais, coisa de... Se calhar depois não prestavam atenção nenhuma ao sermão, não é? Então essa ideia de construir um espaço que seja digno da divindade, de receber a divindade, quando sabemos que Deus não habita em casas feitas por mão de homens, Deus habita nos nossos corações. Amém. Hoje nós sabemos que a casa de Deus somos nós. O Bethel, somos nós a casa de Deus. E a porta dos céus é Jesus Cristo. Na realidade, Deus está em todas as geografias físicas e humanas. Diz lá em Isaías, Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo ou o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. E depois em Atos 17 diz, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Não está lá não só na montanha, não está no chão sagrado, não está naquela catedral. Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Por isso é preciso desfazer este equívoco diabólico de que Deus se encontra apenas em certas montanhas, em certos templos, em certos santuários e não em todo lugar. Amém? Deus está aqui, irmãos. E quando vocês saírem daqui e forem para as vossas casas, onde é que Deus está? Está nas vossas casas. Está onde vocês estiverem. Amém? Vamos destruir essa ideia religiosa. A terceira equívoco, o terceiro erro é aquele que diz, e a religião diz isto, que Deus divide as pessoas em puros e impuros, em duas classes. Os que são puros e os que são impuros. As religiões em geral fazem isto. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, aprendeu que para Deus não há pessoas puras e pessoas impuras. Aprendeu que Deus não divide as pessoas em puros ou impuros, como se fazia no judaísmo naquela época. Ninguém é impuro aos olhos de Deus. Todas as pessoas são importantes. Pedro estava em Jope, naquela altura que é relatado lá em Atos dos Apóstolos, e teve um arrebatamento de sentidos. E, de repente, naquele arrebatamento de sentidos, ele viu descer do céu um lençol com alguns animais que eram considerados impuros, de acordo com a lei de Moisés, e uma voz dizia, Pedro, mata e come. E ele resistiu 3 vezes. E a voz disse, não chames tu impuro aquilo que Deus purificou. O que é que Deus quis ensinar a Pedro? Pedro tinha um embate com Paulo. Paulo era chamado o apóstolo das nações. Era um homem que estava muito virado para alcançar as nações com o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro achava durante muito tempo que o Evangelho era só para os judeus. Os outros, os judeus consideravam-os impuros. Os outros é como se fossem seres humanos de segunda categoria. Deus, o Deus de Israel, não queria saber deles. Era só para os judeus. E Deus manifestou-se desta forma a Pedro para mostrar que ele estava errado. Não chames tu impuro àquilo que Deus purificou. Amém? E foi aí, na sequência disso, que ele recebeu imediatamente a visita de alguém que o chamou para ir a uma outra cidade, e estavam lá uma série de pessoas que não eram judeus, que precisavam de ouvir a palavra de Deus. E ele foi lá, e eles receberam o Evangelho, e ele pôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados no Espírito Santo. E Pedro depois teve problemas com os judeus, os cristãos judeus por causa disso. Teve que se justificar. Deus não divide as pessoas em puros e impuros, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Diz lá em Atos, Deus não faz acepção de pessoas. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina pessoas. Todos nós somos pessoas a quem Deus ama. Todos nós precisamos dele. Todos nós somos pecadores, precisamos de salvação. Uns são pecadores de uma maneira, outros são de outra. Só que nós temos sempre a tendência para pensar que o nosso pecado é mais pequenino do que o outro. Nós comparamos até as nossas misérias. Já viu? Nós, seres humanos, temos tanta tendência para comparar as nossas misérias. Aquilo é pior que eu. Eu faço aquilo, mas aquilo então é pior. Eu não vou à igreja, mas aquela pessoa que vai lá à igreja então é pior que eu. Nós comparamos as nossas misérias. Tristeza, não é? Mas Deus não vê assim. Há que desfazer estes 3 equívocos sobre Deus, ao contrário da religião. Primeiro, Ele não requer sacrifícios aos homens para eles serem aceitos. Jesus morreu por todos os homens e mulheres deste mundo, de todas as cores, de todas as religiões, sem qualquer distinção. Deus morreu por todos, quer salvar a todos. Também precisamos desfazer essa ideia de que Ele habita em lugares sagrados. Não, Deus habita nas pessoas. A criação é obra de Deus, num certo sentido. Deus habita na sua criação. Deus está presente na sua criação. E é por isso que nós não temos o direito de destruir a criação de Deus. Mas o seu templo somos nós. E precisamos dizer também que Deus não divide as pessoas em puros e impuros. A boa notícia é que nós somos salvos pela graça. Que Deus está à nossa mão, onde quer que nós nos encontremos. E que para Ele não há puros e impuros. Há apenas pecadores a quem Ele ama e deseja salvar. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês não estão convencidos. Vou voltar ao princípio, vou pregar tudo outra vez. Amém? Amém. Então vocês já não precisam de ir a Fátima, a pé, nem de joelhos, nem precisam de pensar que Deus só está aqui. Deus também está na vossa casa, está no vosso carro, está no transporte público que vocês usam, está em qualquer lugar, em cima na montanha, no rio, no mar, em qualquer lugar. Deus é o Senhor da criação, mas onde tu estiveres, Deus está. E olha, às vezes nós não percebemos quando Deus fala connosco, porque Deus às vezes fala connosco através de uma criança. Deus fala connosco através da sua criação, tantas vezes, e nós não compreendemos. Nós estamos tão centrados no materialismo, tão centrados nas ideias religiosas, que nós temos dificuldade em compreender que Deus fala connosco de muitas maneiras. O Novo Testamento diz, havendo Deus antigamente falado aos pais, aos antepassados pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Os judeus não percebiam isto. Sabiam que Deus tinha falado pelos patriarcas, pelos profetas, etc. Mas tinham dificuldade em compreender que nos últimos tempos Deus tinha falado através do Filho. E nós às vezes também temos dificuldade em ver que Deus fala através de uma criança, através de uma nuvem, através de uma circunstância. Amém? Amém? E por isso nós precisamos estar atentos e ter discernimento para aquilo que Deus quer fazer. Então, irmãos, vamos desfazer estes equívocos sobre Deus. No nosso discurso, nos nossos relacionamentos com as pessoas, vamos desfazer estes equívocos. Há tantas pessoas aí a fazer determinados percursos, peregrinações religiosas, às vezes até entre os evangélicos. Peregrinações religiosas, sim, sei o que estou a dizer. A pensar que vou encontrar Deus ali. Não. Deus está dentro de ti, meu irmão. Se tu és o filho de Deus, Ele está dentro de ti. Busca-o. Busca-o. Fala com Ele. Para um pouco para ouvir. Fica na sua presença um pouco em silêncio. Não te rodeies apenas de ruído constantemente. Deixa que Ele fale ao teu coração. Deixa que Ele se manifeste. Não queiras negociar com Deus. Isso é um insulto a Deus. Hoje em dia, nós temos a sua palavra. Nós não precisamos de fazer negócios com Deus. Isso é uma coisa humana. Não é uma coisa espiritual. Não é uma coisa divina. Não tem nada a ver com Deus.
Amém? Cheguem em pé. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus, durante os momentos. Se você é uma pessoa que tem caído em algum destes equívocos sobre Deus, saiba que você não precisa fazer sacrifícios para Deus, a não ser os sacrifícios espirituais. Não precisa mortificar o seu corpo, não precisa sentir dor, sofrimento, perda, para que Deus, para obter o favor de Deus, a graça de Deus. Deus não funciona assim. Deus não é aquele que tira, mas é aquele que acrescenta. Fique sabendo que Deus não habita em determinados lugares apenas. Deus está em todo lugar. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da igreja. Nós somos o seu templo. A igreja somos o seu templo. E fica a saber que esta convicção venha fortemente ao seu coração. Que Deus não divide os puros dos impuros. Não divide as pessoas em dois aspectos. A religião é tão sutil que quando, há muito tempo atrás, alguém traduziu aquele texto do nascimento de Jesus, em que os anjos cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Eles inventaram e disseram paz na terra entre os homens de boa vontade, como se fosse a paz só entre alguns homens. Isso é errado, não foi isso que os anjos cantaram. Os anjos cantaram paz entre todos os homens. A religião gosta de criar santos e pecadores. A religião gosta de criar puros para um lado e impuros para o outro. Deus não é assim. E se nós não tivermos esta convicção, nós vamos olhar sempre para pessoas que são diferentes de nós, nas suas práticas, na sua tradição, na sua maneira de pensar, como os impuros. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus nos ajude. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, porque nós hoje temos revelação. Não precisamos, Senhor, de negociar contigo, precisamos apenas de recorrer a Ti, de falar contigo, de ouvir a Tua voz, Senhor, de ter intimidade contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a superar estas tradições diabólicas, Senhor, estas tradições humanas que muitas vezes nos impedem de ver com clareza da maneira como Tu vês as coisas à nossa volta e sobretudo as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, faz-nos verdadeiros e verdadeiras testemunhas de Jesus, para que nós possamos declarar o Teu Evangelho, este Jesus que morreu por todos e que ama a todos e a todos quer salvar, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer história, de qualquer trajeto, da cor da pele, da língua, de que for. Ele ama a todos e quer salvar a todos. Ajuda-nos a ver assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Se nós podem sentar.